Glória a Deus. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, meus irmãos? Podemos nos assentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel, que é poderoso e que há divino. Senhor que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Nós servimos um Deus que transforma, um Deus que muda a nossa vida, um Deus que muda a minha e a tua história, um Deus que muda o cenário da igreja, um Deus que muda a história do seu povo, um Deus que não perde nenhuma batalha, porque nenhuma batalha, irmão, que nós colocamos na mão de Deus, nela não é em vão não, porque quando nós confiamos em Deus, nós confiamos no Senhor, nós entregamos o nosso problema na mão do Senhor, Ele resolve. Aleluia. Glória a Deus. Vai deixar de ficar mesmo. Glória a Jesus. Ele resolve o vosso problema, porque Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, porque nós temos um advogado justo e fiel para perdoar os vossos pecados. Por isso que a Bíblia, no livro de 1 de João, onde nós lemos, capítulo 2, diz assim: meus filhinhos. Olha, meus irmãos, olha só como é que o nosso Deus poderoso, o nosso Jesus todo-poderoso, Ele chama o seu povo de filhinhos. Aleluia. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, somos filhos do Todo-Poderoso, que Ele é grande, Ele é fiel, Ele é santo. Então não existe pecado que Ele não perdoa. O único pecado imperdoável é aquele pecado de alguém que não se arrepende e não confessa diante de Deus, porque a Bíblia diz: confessai as vossas culpas. Aleluia, louvado seja Deus, com os outros. Isso é pedindo oração, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus um perdão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: filhinhos, escreva estas coisas, ou seja, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. A primeira ordem de Jesus Cristo para com seus filhos, ou filhinhos, como o nosso Senhor fala, é para não pecar, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, o pecado nos tira da presença do Senhor poderoso, o pecado nos distancia de Jesus Cristo, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Mas ele diz assim, ordem para que ninguém pequeis. E se alguém pecar, olha só, mas ele diz assim: mas se alguém pecar, o que acontece se alguém pecar? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, meus amados e queridos irmãos, se nós pecamos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, para que perdoar os teus pecados. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Ninguém vai perder a salvação por causa do pecado. Pastor, isso é heresia. Não. A gente vai para o inferno se não se arrepender do seu pecado. Porque para o pecador tem perdão se arrepender e confessar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por que, amados? Porque se nós pecamos, a primeira coisa, se alguém descobrir o teu pecado, ou ainda que ele não descubra, ele tenta descobrir qual é o teu erro, qual é a tua falha, qual é o teu pecado, ele vai te apontar, ele vai te condenar, ele vai te julgar, como aquela mulher do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a seguir. Aquela mulher adúltera, ela foi pega no seu ato adulterando.
Mas ela foi pega por quem, irmão? Foi por Jesus ou foi pelo homem? Ela foi pega por quem? Foi Jesus que pegou ela adulterando? Ou foram os fariseus, os doutores, os mais sábios, os mais santos, aqueles que é santinhos, aqueles que não erram, aqueles que não falham, aqueles que não pecam? Eles pegaram aquela mulher e levaram, não até Jesus, porque alguns dizem assim, eles levaram até Jesus. Não, eles levaram, eles iam levando aquela mulher para ser executada, ser apedrejada até a morte. Eles iam levando aquela mulher para ser sentenciada. Só que no meio do caminho, eles encontram Jesus no meio do caminho. E quando eles encontram Jesus, agachado no chão, escrevendo a história daquela mulher, escrevendo talvez a minha história, a tua história, a história da igreja, o que você vai ser, o livramento que ele vai fazer na tua vida, o livramento que ele está dando na tua casa, no meio dos teus. Porque Deus, ele dá livramento para os seus. E no meio do caminho eles se deparam com Jesus. Mas entenda só uma coisa, irmão. Satanás, ele quer te julgar. Satanás, ele quer te condenar. Satanás, ele quer te sentenciar até a morte, até ver você morrer, cair até a morte, ser apedrejado, julgado. Oh, glória. Mas quando nós encontramos Jesus no meio do caminho, a Jesus diz: daqui para frente é comigo, meu filho. Daqui para frente é comigo, minha filhinha. Daqui para frente deixa que eu resolva a situação. O teu problema não é grande demais, aleluia. Eu fico imaginando aquela mulher, meus amados queridos irmãos, aquela mulher dizendo: Senhor, eu vou morrer, eu vou ser apedrejado, eu vou ser sentenciado, aleluia, sem ter direito de se despedir da sua família, sem ter direito de se despedir de alguém. Você já viu alguém você condenado injustamente? Porque o nosso Deus é justo, ele é fiel, está dentro da palavra. Porque muitos condenam por injustiça. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus, ela é fiel, ela não falha, ela não falha. A Jesus, a primeira vez que ele pergunta: olha, se algum dentre vós que não tem pecado, que não tem erro, seja o primeiro a tirar a pedra, seja o primeiro a apedrejar ela. E a Bíblia vai mencionar no capítulo 8 do Evangelho de João que eles começam a saltar as pedras uns por um. Só que quando Jesus, ele disse: alguém de vós não tem pecado, atira a primeira pedra, Jesus se agachou e continuou escrevendo. Por quê? Porque Jesus sabia que cada um tinha pecado, cada um também tinha uma culpa. Aleluia, louvado seja Deus. E se tem alguém que vai te culpar, é alguém que tem coisa suja também, irmão. Todo tem uma sujeira, mas tem um Deus para limpar a sujeira do pecado. A partir do momento que nós se arrependemos, entregamos a Jesus. Aí Jesus, ele olha e não vê nenhum, porque eles começaram a soltar pedra, talvez a pedra do orgulho, ou talvez a pedra do engano, outra pedra do assassinato, outra pedra do adultério. Olha só, irmãos, uma coisa que eu reflito nessa palavra: hoje, culto de libertação e salvação, não tem salvação, libertação, se não for por meio da palavra, aleluia, se não for por meio de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí eu fico imaginando aquele pessoal ali, o diabo, quando ele quer julgar, condenar, você que me escuta, você vai ouvir essa mensagem. Olha só, quando ele quer condenar, ele não vai estar nem preocupado se você está pecando com um monte de gente. Você pode estar pecando com a cidade inteira, com o mundo inteiro, mas o objetivo do diabo é condenar você, julgar você. Não adianta: tem um monte que peca também, um monte que erra, um monte que falhou, um monte que errou junto comigo, e por que não está sendo julgado também?
Aí Jesus olha e não vê nenhum, irmão. Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê teus acusadores? Ela olha e diz: Senhor, eu não vejo nenhum. Aleluia. O Senhor disse assim: filhinha, vai-te em paz. Olha só, vai em paz, porque perdão as pessoas pegaram, vai e não peques mais. Porque a partir do momento que a pessoa pega, que Deus perdoa o seu pecado e ela volta a pecar de novo, se torna um pecado de iniquidade, um pecado repetitivo. É perdoado, mas volta a fazer de novo. É perdoado de novo, depois volta a praticar de novo. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que o Evangelho de João, aleluia, João, segunda de João, capítulo 2, diz: filhinhos, peque, mas não. Mas se por um momento tu deslizar, tu falhar, eu sou advogado justo e fiel para perdoar os teus pecados, os pecados dos teus. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Foi por amor, não os teus pecados, mas por amor a você, pecador. Porque o pecado ele aborrece, mas ele ama você, filhinhos. Porque todos nós temos pecado. Porque o capítulo 1 de João, o seu versículo 7 ao versículo 6 ao 7 vai dizer: e se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu tenho comunhão com Deus. Aí por isso que muitos estão com a mente confusa. Eu não vou para a igreja, eu não vou para a casa de Deus, porque a igreja é a casa de Deus. E na igreja está cheia de pessoas pecaminosas. Está gente que está falhando, pecando, pior do que os meus pecados. E aí é onde a pessoa se engana. Deus manda cada um buscar a sua salvação. Aleluia, Deus manda cada um se arrepender dos seus pecados. Eu não posso me arrepender pela minha filha, eu não posso me arrepender pelas minhas famílias. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Cada um se arrepende dos seus pecados. Confessa, igreja. Eu não posso me arrepender pelos pecados de nenhum irmão. Confessar o pecado de nenhum irmão. É cada irmão que tem que confessar o seu pecado. Não para o pastor, mas para Deus. E quando nós confessamos para Deus e nós pecamos um com o outro, a Bíblia diz: confessai as nossas culpas uns aos outros. Porque se a gente falha, irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está cheio de gente que diz que tem comunhão, que é crente, que serve a Deus, mas está servindo ao diabo. Está cheio de pessoas dentro de igreja que diz que serve a Deus, que é crente, que é cristão. Se perguntar de crente, o mundo inteiro é crente, mas não serve um Deus que é poderoso. Satanás também é crente. Ele crê na palavra, que significa crente é crer. Ele crê, ele conhece a Bíblia de jeito do Apocalipse. É por isso que nós não devemos se enganar, irmão, com muitos falsos profetas que se levantam por aí e ficam usando um monte de versículos, textos isolados para enganar você. Porque quem perdoa o teu pecado é Jesus. E um dos sinais dos falsos profetas, nós já vimos isso. Nós estamos falando, criticando ninguém, mas está se levantando. Uma pequena criança dizendo assim: Deus é Deus no teu passado. Deus não se lembra de passado de ninguém. A Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías que, olha só, que não os lembreis do teu passado. Olha só, não os lembrei das coisas passadas. Porque diz que nem eu mais não me lembro. Jesus ele não lembra de pecado dele, porque a partir do momento que Jesus perdoa os nossos pecados, ele coloca lá do lado de esquecimento. Então por que está lembrando de coisa velha? Lembrando de cultura velha, de coisa velha que se passar, independente do que passou, independente se foi ruim ou não, é bom ou não, esqueça, está no lado do esquecimento. Jesus já perdoou, aleluia. E nós dissemos que temos comunhão com Deus, nós temos que sair e ficar firme na luz que é Jesus, a luz que iluminar o mundo, aleluia, glória a Deus.
Mas se andamos na luz, como Ele na luz. Olha, se nós andamos na luz como Ele na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andamos com Ele na luz, o nosso Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. O que é purificar de todo pecado? Ele perdoa os teus pecados. Os teus pecados serão lançados no lago de esquecimento. Você vai entregar a sua vida para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. E a partir do momento, ainda que o homem, ainda que o ser humano, ele vem te julgar, vem te condenar, você tem um advogado justo e fiel. E ele é a proteção pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todos. Porque Jesus Cristo, irmão, não morreu só pelo meu pecado, não. Jesus Cristo morreu pelo pecado desse pessoal. Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. O problema é que as pessoas fazem acepção de pessoa. Fulano peca. Não, eu peco menos, não tem coisa não. E a Bíblia diz, irmão, que não existe pecadinho e nem pecadão. Para Deus tudo é pecado, mas tudo pesado na balança de Deus, tudo é um pecado só. E a Bíblia vai nos dizer que não é só um, não é só dois que vai comparecer no tribunal de Cristo, não. A Bíblia vai nos dizer que todos comparecerão antes no tribunal de Cristo para ser julgado conforme. Porque, irmãos, o pecado de quem adultera é maior. Meu pecado de mentir é menor. Não. Mentira, adultério, falsidade, falar mal dos outros, trair, tramar por trás, tudo é pecado igual. Porque o diabo ele usa muitos lugares. Por isso que diz que o perdão de Deus é para todos. Porque no mundo inteiro tem isso. Por exemplo, o inimigo me usar, porque é bom eu colocar eu como exemplo. O inimigo pode me usar para me pegar, tramar por trás. Eu ficar em silêncio, quietinho, caladinho na minha. Aí diz assim, mas por que o irmão Cleito, mas eu Cleito está calado, não diz nada, sei o que. E às vezes eu posso estar tramando. O diabo ele trama e começa a agir por trás, fazendo nas caladas. Quando você vai ver, está no estrado. É por isso que a Bíblia manda nós vigiarmos. Porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor Jesus Cristo se aproxima todos os dias. Então por isso que nós devemos pedir perdão ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. E não tentar esconder nada de Deus. Porque de Deus ninguém esconde nada. De Deus ninguém esconde nada. Porque ainda que a gente tenta esconder do homem, de Deus não se esconde. Porque Deus, irmão, Deus ele mostra o oculto escondido, o seu Jesus Cristo ele revela. E uma das maiores revelações, eu tenho uma maior preocupação de estar chegando para alguém e dizer assim te diz o Senhor. Deus mandou te dizer isso, sem Deus ter mandado dizer nada, sem o Senhor ter dito nada. Porque nós devemos ter maior cuidado com isso. Porque nem sempre Deus vai falar com uma pessoa. Pode a pessoa ser a pessoa mais santa do mundo, pode ser a pessoa mais santinha dessa terra. Deus não vai usar ele todo dia. Você pode ter certeza. Conforme essa aqui, a Bíblia Sagrada, Deus não vai usar a mesma pessoa todo dia, toda hora, todo culto. Deus não vai usar eu como pastor, Deus vai me usar todo culto na revelação, não. Deus não vai me usar eu todo dia com profecia, não. Deus não vai me usar todo dia no dom de cura, não. Porque os profetas de Deus que tinham profecia, Deus não dava na época, não. E os profetas tinham um momento deles que eles se isolavam, que eles ficavam trancados. Tinha um momento que os profetas ficavam angustiados, perplexos, como querendo desistir, parar, ficavam depressivos. E hoje os profetas, irmão, profeta do Pix, profeta disso, profeta daquilo, profeta de Baal, está cheio. Então, olha, nós temos que ter cuidado. Por exemplo, chegar na igreja. Por isso, porque
vocês, isso é ensino. Libertação é isso. É você ser liberto pela palavra de Deus. Você ser salvo. Isso é salvação. Não se prega mais salvação. Não se prega mais pecado sobre pecado. Porque tem que ensinar isso. A igreja aqui está cheinha de gente. As cadeiras tudo lotadas. Aí eu chego, eu tenho a profecia para todo mundo. Revelação para todo mundo. E a Bíblia diz assim, olha, estejais atentos a todos os espíritos. Nós temos que ter cuidado a todos os espíritos. Porque nem todo espírito é espírito de Deus. Porque o espírito de pombagira está dentro de muitos tempos. É por isso que nós devemos tomar cuidado. Você que nos ouve, nós temos uma profecia. Nós temos a maior revelação, a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos um Deus que perdoa. E Ele não lembra mais do teu passado. Aí Ele diz, Deus é Deus do teu passado. Deus é Deus do teu presente e do teu futuro. Deus não é Deus do passado. O teu passado Deus já pagou. Ele não lembra mais. Amém, irmãos? Por isso que Ele diz, filhinhos, eu ordeno a vós que não pequeis. Mas se alguém pecar, eu sou advogado justo e fiel para perdoar. Então nesta noite nós vamos orar encerrando, porque enquanto está cedo, já está relampeando, no temporal de chuva, no período chuvoso, né? E Deus vai dar vitória. E você que nos assiste, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E sexta-feira nós temos outra transmissão por meio ao TikTok e rede social. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos estar orando.